Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu sou professor da disciplina de máquinas e equipamentos metalúrgicos e aqui eu vou dar uma aula sobre os equipamentos de sinterização, tá? Essa vai ser uma aula diferente das outras porque como vocês provavelmente não aprenderam sinterização ainda, como uma turma do quarto semestre, eu vou ter que mostrar uma série de conceitos, então é uma aula que vai acabar tendo um pouquinho mais de slide escrito ali, porque eu vou tentar sedimentar um pouco dos conceitos sobre o que é a sinterização. Bom pessoal, para começar eu vou só mostrar aqui uma máquina de sinterização que basicamente existe um grande equipamento que é o mais consagrado, né? E eu vou explicar um pouquinho o funcionamento do equipamento para depois quando eu estiver explicando o que é a sinterização, vocês vão entender mais ou menos do que eu estou falando, tá? Então o equipamento funciona assim, a gente tem uma alimentação, uma grelha, que é alimentado, isso é como se fosse uma correia transportadora, mas ela é vazada, como se tivesse uma grade embaixo, no lugar da lona da correia transportadora, e o material sinterfeed, que é um material que é mais fino que os lumps, né, que é o produto que vai para um alto forno, né, o minério que é utilizado no alto forno, e mais grosseiro que o pellet feed, por exemplo, tá? Então, primeiramente, é carregado com uma primeira camada aqui de sinter já produzido. Essa camada tem função de não deixar o sinter feed passar pela grelha. Então, essa primeira camada aqui de sinter feed, de sinter, ela tem a função de não deixar o sinter feed passar pela grelha e aí posteriormente passa por um forno de ignição. Qual que é o intuito desse forno de ignição? Junto com o sinterfeed há também a carregamento, tem coque aqui dentro, tá? um material carbonoso, né, que vai queimar, e esse coque ele vai entrar em ignição a partir de um forno aqui que vai elevar a temperatura dele e fornecer oxigênio suficiente para ocorrer uma queima. Conforme o material vai andando pela grelha, esse material vai sendo queimado. O que é a queima? A queima, o coque vai acabar queimando, né? Vai entrando em combustão, ele vai gerar calor e na superfície das partículas, vai haver uma fusão. Tá? Depois, num segundo momento, já vai haver o resfriamento aqui mais ou menos depois da área onde tem a queima, né, vai começar a ocorrer o resfriamento e a formação do sinter. Então, assim, a gente tem duas partículas, por exemplo, só na superfície de ambas as partículas vai haver fusão, elas vão se unir, depois que elas se unirem, vai haver o resfriamento e a formação de agregado de partículas grudadas, assim, tá? Então, a fusão na superfície de cada uma das partículas vai provocar a sinterização. E aí, formado o sinter, ele é descarregado num resfriador, onde ele vai ser depois peneirado e vai para a carga do alto forno. Tá? Existem equipamentos também equipamentos auxiliares, que são os que recolhem o gás, né, que vem do processo de coquificação, porque tudo isso aqui acaba gerando gases. Né? Então, o minério também acaba reduzindo parcialmente, então não até ferro, mas até óxidos de ferro com composição semelhante à magnetita, né? Então, basicamente, é assim que funciona o processo de sinterização. É importante também ver que esse processo de sinterização ele ocorre da parte superior para a parte inferior. Então, primeiro as partículas começam a sinterizar as partículas mais da parte superior, e aí progressivamente vai descendo até a parte inferior conforme essa grelha vai rodando, né? vai progredindo, tá? Então, e durante todo o processo existe pressão negativa ou sucção do ar que vai passando pelo leito de sinterização e queimando progressivamente a nossa carga. Tá? Então, esse aqui é o processo de sinterização, ele vai ser base para os conceitos que eu vou falar mais tarde sobre alguns parâmetros que afetam o processo. Então aqui vamos para um pouco de teoria daquilo que talvez eu não tenha falado no slide anterior, mas é importante. Então o processo de sinterização consiste em aglomerar por fusão incipiente uma mistura de finos, porém não tão finos, como eu havia dito, né? Menor que o lump, mas não tão pequeno a ponto de ser do tamanho de um sinterfeed, tá? Finos de minério,
de coque, eventualmente no lugar de coque pode ser utilizado carvão vegetal e também fundentes, tá? Fundentes para baixar o ponto de fusão ali, formar uma escória conforme a temperatura vai subindo, tá? E sinter de retorno, que é aquela primeira camada que eu falei, que é de sinter para não deixar que o material passe pela grelha, né? E água, também a umidade serve ali para dar uma coesão, assim, formar, para aglomerar um pouco os materiais quando eles ainda não estão aglomerados, né? Na alimentação ali no início a gente não tem fusão nenhuma, não tem sinterização nenhuma, então o que aglomera esses materiais é basicamente a água. Tá? O calor é fornecido pela combustão de coque, como eu havia dito, esse coque vai queimar e vai gerar calor, né? Contido na carga com o oxigênio do ar. Então aqueles exaustores ali que sugam o ar de cima da grelha, que o ar vai passar por dentro da grelha, aqueles exaustores ali, eles servem para promover esse contato do oxigênio com o coque, né? O ar é sugado pela parte de baixo da carga, como mostrei no desenho. Uma vez iniciada a ignição na parte superior da carga, a combustão prossegue à medida que o ar entra em contato com as partículas de coque ou carvão vegetal, formando uma frente de combustão. Foi aquilo que eu falei. A gente tem o leito ali de sinterização, ele vai queimar da parte superior para a parte inferior, porque conforme o ar vai atingindo de cima para baixo, ele vai queimar. Não tem tanto oxigênio no ar para queimar, então ele vai queimar a primeira camada que é possível. Então, a partir do momento que ele queimou a primeira camada, ele vai indo mais profundo e assim vai indo até completar toda a sinterização durante o caminho da grelha, né? Assim o ar frio, que é sugado, esfria o sinter e este pré-aquece o ar antes da queima do coque ou do carvão. Então, o que acontece? A partir do momento que eu já tenho uma primeira camada ali queimada, o meu ar vai chegar nessa primeira camada queimada e não vai encontrar carvão nenhum, então ele não vai participar de reação nenhuma. Chegando nessa primeira camada que está quente, ela recém-queimada, ele vai aquecer nessa camada, então ele já chega na próxima camada aquecida. Então aquela parte ali de ignição, ela serve basicamente para dar esse pré-aquecimento, porque quando a gente tem o leito de coque inteiro sem ter o leito de sinterização inteiro sem ter nada queimado, eu não tenho esse efeito de pré-aquecimento. Então aquela parte de ignição ali do forno, ele serve exatamente para pré-aquecer. Então a combustão localizada provoca a fusão parcial da carga na região mais quente, frente de combustão, chamada de frente de combustão, e o gás quente de combustão constituído principalmente de CO2 e N2O, vai pré-aquecendo a carga logo abaixo. Então ocorre a frente de combustão, onde vai ter aquela fusão só da superfície dos dois aqui que vai conectar eles. A partir do momento que teve a fusão, que teve a queima do coque, aquele ar quente que é os produtos da reação, né, que são coisas contidas no ar, mais O2 e CO2, bem pouquinho de O2, porque a maior parte dele já reagiu. Esse O2 e CO2 quente vai aquecer também a carga embaixo. Então, ele além de vir pré-aquecido lá de cima, ele acaba aquecendo a parte de baixo da frente de reação, tá? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês como que funciona mais ou menos uma figura, um esquema daquela fusão superficial. Então aqui a gente tem as partículas de sinterfeed, né, que são de minério, no caso. Aqui uma partículazinha de fundente, partículas de coque, elas estão aglomeradas em volta aqui das partículas maiores de minério devido à existência de umidade, né? Então a água aqui acaba juntando esse material mais fino em volta do material mais grosseiro, né? A partir do momento em que ocorre a sinterização, esse coque ele vai ser queimado, né? Ele vai ser totalmente queimado e ele vai gerar um calor. Então localmente aqui na vizinhança desse coque vai ocorrer a fusão. Tá? Como esse material está todo muito perto um do outro, o que vai acontecer? Ele vai fundir o material aqui, por exemplo, vai ocorrer fusão aqui, porque tem duas partículas de coque que vão queimar, e essa fusão vai acabar colando com esse material aqui. A mesma coisa acontece com esses dois vizinhos, aqui esses dois vizinhos, esses outros vizinhos aqui, se tiver um vizinho para cá também vai ocorrer. Tá? Esses fundentes vão acabar formando uma escória, uma fase mais contínua, assim, eles vão
ficar todos líquidos e vão acabar promovendo mais ainda esse efeito de sinterização. E depois que ocorrer essa fusão, no fim a gente tem esse aglomerado aqui, que é as partículas fundidas, aqui o contorno dessa partícula, por exemplo, o contorno dela todo fundiu, onde a gente tinha coque vai ficar os poros, né? E aqui a gente vai ter um material poroso e um sólido bastante coeso, com uma resistência mecânica inclusive superior às resistências mecânicas dos minérios. Tá? Então isso aqui é basicamente o sinter, e esse é um diagrama daquilo que eu já havia falado sobre a fusão superficial aqui que gruda os dois materiais, tá? os dois lumps, os dois minérios, as duas partículas de minério na realidade. Tá? Então vamos para mais um pouquinho aqui de teoria e explicação, tá? De alguma coisa que eu possa ter me esquecido. Tá? Então, a sinterização é um processo com bom rendimento térmico. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que haja um bom controle da permeabilidade da carga, isto é, possibilite a passagem homogênea dos gases e do ar com vazão certo. O que significa? A gente tinha aquele leito de coqueificação lá, ele tem que ser permeável ao ar. Se ele obstruir o ar, por exemplo, se tu carregar muitos finos, normalmente os finos eles acabam ficando, como vocês viram ali no desenho, eles ficam entre as partículas. Se eu carregar muitos finos, eu vou ter muito fino entre as partículas e eventualmente eu vou ter obstrução do meu caminho entre as partículas. Então, se eu não tenho esse caminho entre as partículas, o ar não vai entrar em contato com aquele coque que está ali entre as partículas e não vai ocorrer fusão superficial. E isso vai decrescer a qualidade do meu sinter. Então, é muito importante que haja essa permeabilidade da carga. Tá? A água é adicionada para fazer as partículas bastante finas fiquem aderidas às mais grossas. Como eu havia dito anteriormente, como vocês viram ali na figurinha, a função da água ali no sinter é aglomerar as partículas finas até que ocorra a fusão incipiente ali e ocorra a sinterização do material. Tá? A granulometria das partículas de minério é importante, idealmente deveria estar na faixa entre 0,5 e 7 milímetros, do coque entre 1 e 3 milímetros, mas industrialmente é carregado com até 25% passante em 0,1 milímetros, ou seja, industrialmente dá para carregar um pouco, partículas um pouco mais finas, admitindo que elas vão fazer aquele efeito ali de aglomerar em volta do mais grosseiro para depois inclusive ajudar na sinterização. E admite minérios mais grossos que 10 milímetros, então também admite minérios mais grosseiros. Tá? A quantidade de coque carregado para que haja essa queima é cerca de 4% em peso da carga, ou em massa no caso. Né? Para cada tonelada de massa tem 40 kg de coque. Entendeu? Então é basicamente isso. Continuando aqui com um pouco mais de subsídio teórico, que a temperatura máxima atingida na zona de combustão deve ser da ordem de 1.300 a 1.400, temperaturas menores vão resultar em um sinter menos resistente e temperaturas maiores vão resultar em fusão exagerada da carga e com formação de fase líquida, e esta fase diminui drasticamente a permeabilidade, comprometendo o processo, ou seja, quando eu formo líquido, eu não consigo fazer com que o ar penetre pelo líquido. O ar penetra entre partículas. Então, o que acontece? A ideia é que só a superfície das partículas seja fundida. Então, eu não posso atingir temperaturas muito mais altas, porque se essas temperaturas forem atingidas, eu vou formar bastante fase líquida e essa fase líquida vai acabar obstruindo o fluxo de ar. Do mesmo jeito, se eu tiver temperaturas mais baixas, o que vai acontecer é que eu não vou ter fusão superficial o suficiente. Então existe ali uma banda de temperatura mínima e máxima que eu devo trabalhar, e eu devo trabalhar de forma que eu não passe e nem fique em temperaturas mais baixas, porque de um jeito ou de outro eu acabo prejudicando a qualidade do meu produto. Tá? Então o sinter ele precisa de uma temperatura alta o suficiente para ocorrer fusão superficial, mas ela não pode ser alta demais para que não ocorra fusão excessiva. Tá? Então é só na superfície das partículas. Eu preciso preservar as partículas no estado sólido, apenas na superfície entrar em fusão e uma fusão, por fim, uma fusão parcial da carga. Tá?
Altas temperaturas também resultam em um sinter com maior quantidade de materiais vítreos e cristalinos, os quais são menos redutíveis. Então, se eu subo demais a temperatura, eu acabo dando tempo suficiente para que as formas, para que os materiais eles tenham forma cristalina ou nenhuma forma cristalina, e isso acaba tornando materiais menos redutíveis, tá? Então, durante o processo, parte do enxofre contido na carga é eliminado na forma gasosa, de forma de dizer ACO2, juntamente com os gases de combustão, tá? Isso é mais um dado ambiental ali. No caso, quando eu submeto o meu minério à sinterização, eu acabo eliminando um pouco do enxofre, que é um gás bastante problemático na atmosfera, tá? Quase fechando a parte teórica aqui, eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de sinterização, tá? Eu meio que já abordei isso anteriormente, mas é só para sedimentar aqui o conteúdo, tá? Então, a combustão dos finos de coque com ar eleva localmente a temperatura para de 1300 a 400 graus, 1400 graus, tá? O que faz que a mistura de partículas finas, aderentes, óxidos de ferro e adições de cal ou calcário formem ferritas de cálcio, tá? Isso são os compostos que acabam fundindo lá, que se fundem parcialmente, como eu ia dizendo aqui, e a seguir dissolvam os compostos silicosos da gangue. Então, isso aqui é o mecanismo que faz a ligação, que faz o cimento entre as partículas. O que funde são esses óxidos de ferro e as adições de cálcio ou calcário. Então, a partir da fusão desses materiais, eu consigo dissolver os compostos silicosos da gangue e formar aquela fase ali que faz a união, faz o cimento que acaba aglomerando as partículas maiores junto com a fusão da superfície das partículas maiores. Durante a fusão, o aquecimento, fusão parcial e o resfriamento, existem reações que eu falei lá no início, de formações de fases de ferritas de cálcio, que são óxidos mistos de cálcio e ferro, tá? Assim como fases vítreas contendo dióxido de silício, alumina, wustita e CaO, tá? O ar que está sendo sugado deixa a porosidade nesta fase líquida antes de solidificá-la, resultando em um produto típico com grande porosidade interconectada. O que significa isso? O ar está envolvido em todas essas reações, tá? Então, quando ele deixa o sítio de reação, ele acaba deixando ali um poro, tá? Então, esses materiais, o sinter, ele tem uma característica de ser extremamente poroso e possibilitar que ocorra a sinterização, que tu tenha um aglomerado com muita porosidade, o que vai ser muito importante depois no processo lá de redução do alto forno, tá? Com relação à qualidade do sinter, deseja-se uma boa redutibilidade e boa resistência mecânica, tá? Então, o sinter tem que ter uma resistência mecânica alta o suficiente, tem que ter boa redutibilidade para que lá no forno ele consiga desempenhar o papel dele, que é reduzir a ferro metálico. Bom, o último slide aqui de explicação da parte teórica de sinterização aqui é que a permeabilidade durante o processo de sinterização é essencial para que o ar atinja a frente de combustão e que os gases gerados percolhem a camada ainda não sinterizada, que é aquilo que eu falei, né? Se não tiver permeabilidade, o ar não vai conseguir atingir os lugares onde há coque para que ocorra aquela fusão superficial, tá? Se não ocorrer essa fusão superficial, eu vou acabar tendo um sinter de baixa qualidade, tá? A camada já sinterizada praticamente não apresenta resistência ao fluxo gasoso, dada a sua grande porosidade interconectada. É aquilo que eu falei, que o sinter é um material muito poroso, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma camada já sinterizada, essa camada não oferece nenhuma resistência à passagem do ar, já que ela está cheia de poros interconectados. Depois disso, lá no alto forno, o sinter é um material extremamente valioso, porque no alto forno também a redução do minério de ferro é muito dependente de porosidade de espaços para que ocorra a redução. Sendo um sinter um material cheio de espaços, de superfícies para que ocorra a redução, ele é um material muito interessante, muito utilizável na indústria, tá?
As duas principais resistências ao fluxo gasoso são decorrentes da camada de mistura a sinterizar, ou seja, um pedaço da camada ali que não sofreu sinterização, e da presença de uma fase líquida, porque querendo ou não a gente quer evitar que se forme muito líquido, mas a gente quer que forme algum líquido, então eventualmente esse líquido ele é bastante viscoso e ele pode acabar atrapalhando o fluxo de ar na zona de combustão, tá? Então é um problema já que mesmo que é um problema inerente ao processo de sinterização, então tu não consegue evitar, inclusive tu precisa que ele ocorra, tá? As partículas finas elas diminuem o escoamento pela obstrução dos vazios deixados pelos nucleantes, ou seja, as partículas finas acabam se depositando entre as partículas mais grosseiras, elas podem acabar fechando espaços por onde o gás passa, por isso que é bom evitar a quantidade excessiva de partículas finas no processo, tá? Para evitar essa obstrução, é essencial que as partículas finas fiquem aderidas ao nucleante e não se depositem todas entre os nucleantes, entendeu? Elas têm que ficar na superfície do nucleante, até porque elas vão auxiliar depois no processo de fusão superficial ali, tá? Elas vão ser as primeiras a fundir na superfície dos materiais mais grosseiros, tá? Isso é obtido com a adição correta de água, então eu preciso adicionar uma certa quantidade de água durante a mistura, pois a água é o componente que liga as partículas por tensão superficial, tá? Então, como eu havia dito, a função da água é basicamente aglomerar os finos em volta dos materiais mais grosseiros, tá? Então é basicamente isso que eu tinha a dizer ali. Depois eu vou retratar um pouco um equipamento, aliás, vou mostrar umas fotografias do equipamento que eu apresentei lá no início, tá bom? Bom, aqui então a gente tem a figura real do que se pode enxergar de uma máquina de sinterização. Então essa aqui é a grelha com o sinter já sinterizado em cima. Lá a gente vê a reação acontecendo, né, onde a gente consegue ver ali essa chama, que na realidade é o processo de redução acontecendo, né? E aqui a gente vê um diagrama do carregamento. Aqui está carregando aquela primeira camada de sinter, tá? Que vai servir para impedir que a camada do material que não está sinterizado passe pela grelha. Então aqui primeiro essa grelha está andando nessa direção aqui, e aqui está carregando a primeira camada de sinter ali, e aí depois a alimentação, que é para sinterizar, que vai em cima dessa camada de sinter. Essa camada de sinter, eu só quero lembrar a vocês que ela serve basicamente para evitar que a camada de material a sinterizar passe por dentro da grelha, porque a grelha é toda perfurada, né? Então o material na teoria conseguiria passar. Então tu coloca essa primeira camada, evitando que o material seja sugado pelo ar, pelas câmaras de sucção abaixo da grelha de sinterização. Aqui nós temos, mais uma vez, só para vocês verem, aqui a grelha de sinterização, é um diagrama disso aqui, tá? Então é isso, basicamente, a nossa aula sobre sinterização. Bom, pessoal, então a aula de hoje era isso, tá? Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Só queria dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar nos corredores do IF, quem for do IF. Quem não for do IF pode me mandar um e-mail, tá? Ainda como opção para quem está tendo aula essa disciplina durante o semestre letivo, vocês podem me mandar ou e-mail ou se comunicar via o recurso tecnológico que eu estiver usando, seja o Classroom ou então o Moodle, tá? Ou ainda me perguntar na própria aula, tá? Sobre alguma coisa que ficou de dúvida ali da aula ou desse vídeo, se você assistiu o conteúdo via vídeo. Tá? Então eu quero agradecer a todos que participaram até aqui e pedir desculpas aí pela participação do meu cachorro Nestor aí, que acabou no slide 7 ali, ele acabou participando no finzinho da minha fala, mas isso é aquelas coisas que eu já havia mencionado para vocês, nem sempre a infraestrutura para gravação ela é muito boa, e aí no fim das contas a gente acaba não tendo um estúdio, e aí esses sons aí de fora da casa acabam entrando aqui no vídeo e ficando registrado. Eu não quis cortar porque no fim era mais ou menos aquilo que eu queria falar, então eu acabei não cortando, tá bom? Então obrigado, agradeço a compreensão de todos e tchau.